Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Vamos iniciar aqui o capítulo 3, no nosso primeiro módulo, onde eu vou apresentar para vocês algumas alternativas tecnológicas para aproveitamento e tratamento de resíduos. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que vários aspectos influenciam a quantidade e a qualidade dos resíduos orgânicos da atividade leiteira. Então, nós temos aí 4 grandes grupos: nutrição animal, o animal em si, a parte estrutural, do sistema de produção e os aspectos humanos. Na nutrição animal, a relação volumoso-concentrado, o tipo de ingrediente do volumoso e do concentrado, a digestibilidade da dieta e a ingestão de matéria seca, entre outros aspectos da nutrição animal, irão influenciar principalmente na qualidade do resíduo gerado. Ou seja, se nesse resíduo nós vamos ter mais ou menos concentração de uma série de nutrientes. Então, como eu disse lá no capítulo 1 já, o manejo de resíduos começa pela nutrição animal, porque a qualidade e a quantidade do que o animal come determina a quantidade e a qualidade do que ele vai gerar de fezes e urina, e o que essas fezes e urina são resíduos e que podem compor os dejetos, que são a mistura de fezes, urina, água e outros elementos. Então, como vocês veem, existe uma relação direta entre como eu faço nutrição e que tipo de manejo de resíduo eu vou ter para manejar. Características intrínsecas do animal, como a genética, a idade, a categoria produtiva, o estágio da curva de lactação, a intensidade de exposição a condições de estresse, condições de saúde desses animais. Então, pegando um exemplo simples, uma vaca holandesa, ela esterca e urina maiores quantidades do que uma vaca Jersey, porque são animais de porte, de peso muito diferentes. Então, isso vai determinar o quanto elas geram de resíduo também. A curva de lactação do animal. Então, nós sabemos que o animal começa a lactar, atinge o seu pico lá pelo 3º mês e depois ele vai diminuindo a produção de leite até esse animal ser seco. Então, durante esse período de lactação, que pode variar aí de 310 dias, a quantidade de estercolina produzida por esse animal também difere, porque a necessidade que ele tem que tomar de água difere, a necessidade nutricional desse animal difere ao longo da curva de lactação, e tudo isso vai impactar a quantidade e a qualidade dos resíduos. A parte estrutural da fazenda, a arquitetura das instalações, manutenção das estruturas por onde se armazena e conduz os resíduos, se entra chuva no sistema ou não, ausência de vazamentos de água, drenagem das áreas de entorno do sistema de armazenamento e tratamento. Então, um simples vazamento, uma torneira pingando que não é consertada, essa água pode cair no piso e ser conduzida para dentro do sistema de tratamento. Então, você dimensionou o teu sistema para um certo volume. E aí você tem um vazamento durante dias que está entrando um volume que não foi considerado nesse dimensionamento. Ou seja, o teu sistema de tratamento já não vai funcionar como deveria. Então, todas essas coisas contribuem. E, por último, o aspecto humano, principalmente a capacitação das pessoas para aplicar as técnicas de manejo de resíduos, o que é fundamental. Se a pessoa vai fazer o manejo de resíduos, ela tem que saber, ela tem que estar orientada em como fazer isso, ok? Então, como eu sempre, desde o início aqui do curso, estou frisando, que o manejo de resíduos é nós entendermos um sistema de produção, e ele se dá no sistema de produção. E quando nós falamos em resíduos, que tipo de resíduos que nós temos, Como pode estar esse resíduo? Então, resíduo orgânico é um termo geral para designar qualquer material orgânico, geralmente com mais baixas concentrações de nutrientes do que as fornecidas pelos fertilizantes inorgânicos. Então, o resíduo orgânico ele pode estar no estado sólido, no semissólido, ou ele pode ser um resíduo orgânico líquido. O que diferencia, esses estados, basicamente, é o teor de sólidos que tem nesse resíduo. Então, no caso do resíduo orgânico sólido, ele não flui por gravidade e não pode ser bombeado, mas pode ser amontoado ou compostado. Geralmente, ele contém mais de 20% de sólidos. Alguns exemplos: cama, o composto,
que é o resultado da compostagem, o esterco seco, carcaças. Todos esses seriam resíduos orgânicos sólidos. O resíduo orgânico semissólido geralmente requer o uso de bombas para ser agitado antes do bombeamento. Contém de 10 a 20% de sólidos. Alguns exemplos: um esterco mais úmido ou uma cama mais úmida também. E o resíduo orgânico líquido, ele flui por gravidade e pode ser bombeado. Ele contém menos de 10% de sólidos. Então já é totalmente líquido e você pode movimentar esse bombeamento. Fundamental, uma regra de ouro: nunca a gente deve levar um resíduo na fase sólida para um resíduo na fase líquida, porque um resíduo na fase líquida é muito mais difícil de ser manejado, porque o líquido escorre, o líquido a gente precisa de grandes volumes para armazenar ele, né? Então, se eu tenho um resíduo sólido, manter esse resíduo no estado sólido ou semissólido, nunca levar para uma fase líquida. A não ser alguns casos particulares, por exemplo, quando eu penso em utilizar um biodigestor para o tratamento, né, desse dejeto, dependendo da quantidade de sólidos desse dejeto, existe um preceito ideal de quantidade de sólidos que deve ter o dejeto para ser tratado por biodigestores, e muitas vezes eu vou ter que diluir um pouco esse dejeto para o tratamento em biodigestores. Mas isso são particularidades que podem acontecer. A regra geral é, se eu tenho um resíduo na fase sólida, não leve ele para a fase líquida, porque o manejo é mais complicado, demanda mais tempo, demanda mais custo, ok? Bom, aqui só para vocês terem um panorama geral, quando a gente pensa em termos de resíduos orgânicos leiteiros, e pensando nos 3 macronutrientes, né, que são nitrogênio, fósforo e potássio, e por que nós pensamos nesses 3? Porque esses 3 macronutrientes, eles estão diretamente ligados à questão do uso, né, desses resíduos como fertilizante, porque são 3 nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade. Então, para vocês terem uma ideia, em termos de fezes e urina, o nitrogênio, ele está presente, meio que se divide de forma igual, 50% nas fezes e 50% na urina. Já o fósforo, basicamente, ele está presente nas fezes, tem muito pouco fósforo na urina. O potássio é o contrário. Grande parte do potássio está presente na urina e uma pequena parte só nas fezes. Existem algumas fazendas hoje, isso no Brasil não é tão comum, mas no exterior isso é mais comum, que manejam de forma separada fezes e urina. Então, esses 2 resíduos são captados separadamente. E por que isso é feito? Justamente porque eles têm concentrações de nutrientes diferentes. Com exceção aqui do nitrogênio, que está de forma equânime entre os 2, mas vários outros nutrientes são distribuídos de formas diferentes entre fezes e urina. Então, algumas fazendas coletam isso separadamente para usar esse resíduo como uma fonte específica desse elemento. Então, se eu coleto separadamente as fezes, eu sei que basicamente todo o fósforo está concentrado ali, e eu vou usar aquele resíduo como uma fonte de fósforo. Se eu já tenho uma necessidade de potássio, alguma cultura vegetal, e se eu coletar separadamente a urina, eu vou poder aplicar a urina naquele solo, porque eu sei que grande parte do potássio está ali, certo? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, um exemplo de, se eu tiver aqui uma fazenda com 45 vacas em lactação, consumindo 10 quilos de ingestão de matéria seca por dia, com aproximadamente 13% de matéria seca vai ter no dejeto, tá? Então, essas vacas, elas vão produzir em torno de 1.600 quilos de dejetos por dia. É um sistema, considerando aqui um sistema a pasto, tá? Então, 80% desses 1.600 quilos estarão dispostos no pasto, o que equivale a 1.285 quilos por dia, ou 167 quilos de sólido, como eu estou dando aqui, 13% de matéria seca do dejeto. E os outros restantes, 20% desse total, serão dispostos na sala de ordenha, o que equivale a 321 quilos por dia, ou 42 quilos de fósforo, de sólidos, desculpa. Então, o que o produtor aqui teria que manejar, em termos de manejo de resíduos, é esses 20% que vão ser dispostos na urina.
Porque aqueles 80%, que é a maior parte que está sendo disposta no pasto, o produtor não maneja aquilo, né? A vaca voluntariamente dispõe aquilo na área e vai distribuindo. O que nós temos que manejar é os 20%, porque eles estão sendo dispostos num piso, que está lá na sala de ordenha, que é impermeabilizado, e eu tenho que raspar e lavar esses 20%. Então, essa seria a quantidade que nós temos. E uma regra básica, né? A produção de dejetos das vacas na lactação por dia, ela é diretamente proporcional à injeção de matéria seca. Quanto maior a quantidade de matéria seca que essa vaca ingerir, maior a quantidade de dejeto que ela vai produzir por dia. Aqui tem um gráfico mostrando isso, desde aqui, claro que não existe uma vaca comendo 1 quilo, né, de matéria seca por dia, mas só para vocês terem uma ideia, e como isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, se eu dou mais alimento para a vaca, né, visando ter maior produção de leite, eu tenho que também ter a visão que essa vaca vai produzir uma maior quantidade de dejeto por dia. Aqui no sistema a pasto ou no semi-confinado, grande parte dos dejetos vão ser dispostos lá no pasto. Mas se essas vacas estiverem no confinamento total, 100% desse dejeto estaria disposto ali, no piso, ou na cama que essa vaca está, né? Então, dentro de um sistema confinado, o manejo de dejetos, né, e de resíduos é uma coisa de muito maior complexidade do que em sistemas a pasto ou semi-confinados. E vamos ver quais são as rotas tecnológicas que nós temos para manejar esses resíduos. Uma primeira rota, que seria a mais simples, que eu chamo aí de RADS, que é rota da área de descarte seguro. Ela é especificamente direcionada para pequenos produtores, né? Tem reduzido o número de vacas em lactação, de 1 a 15 vacas, não tem condições financeiras e estruturais de fazer o tratamento e disposição no solo. Então, qual que é essa rota? Se escolhe uma área, geralmente perto da sala de ordenha, onde está sendo gerado o dejeto, né? Essa área deve considerar questões de declividade, drenagem e tipo de vegetação. Então, eu tenho lá a sala de ordenha, onde é gerado o dejeto, isso através de um cano-canaleta, é direcionado para essa área, que ela vai ser escolhida por uma série de questões. Então, o risco ambiental disso, ele pode ser de baixo a alto, dependendo principalmente de como eu manejo essa área. No módulo 2 do nosso curso, nós vamos ver especificamente como escolher essa área e como manejar essa área. Então, esse é um sistema de manejo de resíduos direcionado principalmente a pequenos produtores, né, que tem uma pequena escala de produção, que tem a sua segurança ambiental, desde que feito de forma correta. Já um sistema, uma rota tecnológica mais simplificada, né, que envolve o armazenamento e o aproveitamento do efluente, eu tenho lá a sala de ordenha, conduzo esse dejeto, primeiro passando por um sistema de tratamento primário, uma retenção de sólidos grosseiros, lembra que eu falei lá que pode ser uma grade, né? Depois, isso é armazenado numa lagoa esterqueira por um tempo determinado, e após esse tempo, esse efluente é utilizado como fertilizante numa área agrícola. O risco ambiental também, ele pode variar de baixo a alto, dependendo se eu dimensionei a lagoa de forma correta, a frequência que eu aplico isso no solo, né? Existem frequências ideais, quanto menor a frequência, então se eu aplico isso semanalmente no solo, o risco ambiental acaba sendo muito alto, ok? E também o risco ambiental vai ser mais ou menos alto se eu respeito ou não os preceitos técnicos de como fazer a aplicação no solo. Já uma rota mais avançada de armazenamento e aproveitamento do efluente, né? Tenho lá a sala de ordenha, conduzo o dejeto, já para um sistema de retenção também de sólidos mais grosseiros. Aqui vocês estão vendo uma grade como exemplo. Isso passa por um sistema de separação de sólidos. Aqui no caso vocês estão vendo uma peneira, né, de separação, tá certo? Dessa peneira vai ser tratado, armazenado numa lagoa esterqueira, e o efluente dessa lagoa esterqueira também vai ser utilizado como fertilizante no solo, tá? Então, a diferença dessa rota para a rota anterior é que aqui eu já tenho duas tecnologias de tratamento primário.
a retenção do material grosseiro, mas também já um sistema de tratamento primário, que no caso aqui é uma peneira de separação de sólidos. Uma outra rota, né, que avançamos em termos aí de grau da tecnologia, que envolve lá a sala de ordenha, passa por uma retenção grosseira, passa por um sistema de separação de sólidos, e isso é conduzido não agora para uma lagoa ou para uma esterqueira, mas para um biodigestor, que é um sistema de tratamento mais avançado que uma lagoa, tá certo? Que tem uma série de particularidades de manejo desse biodigestor, e o efluente que sai do biodigestor, eu também vou usar ele como fertilizante. E uma última rota, pessoal, essa específica para... Existem já alguns produtores que eles não lavam a sala de ordenha, né? Ele simplesmente faz uma raspagem do esterco que é depositado ali na sala de ordenha, então ele não tem um resíduo líquido, ele só vai ter um resíduo sólido ou no máximo semissólido. Então, qual que seria a rota aqui? Ele vai raspar esse resíduo, ele pode fazer o amontoamento desse resíduo sólido ou a compostagem para o posterior uso desse amontoado como adubo, né, em áreas agrícolas. Mas mesmo que ele não lave, né, que ele não tenha a produção de dejeto, existem a água de lavagem, principalmente do sistema de ordenha, né? Então, se estamos aqui ainda falando em sistemas de ordenha mecanizados, existe lá todo um processo de lavagem da ordenha, que é feito diariamente. Então, isso gera, né, um tipo de efluente que também deve ser descartado no ambiente com segurança. E o que nós temos aqui de mais simples e mais viável para o tratamento desse líquido, que basicamente é uma mistura de água com alguns produtos, né, como detergente, ácidos, que são usados na lavagem do sistema de ordenha, a gente pode conduzir isso para uma fossa séptica e dar a segurança ambiental necessária. Essa fossa séptica também deve ser dimensionada, né, de acordo com o volume que está sendo gerado. Hoje você, em muitos lugares aí na cidade, se pode comprar essas fossas sépticas meio que já prontas, são módulos, tá certo? Então, cabe você saber o volume que você vai gerar e, com essa informação, comprar o módulo que mais se adapta à sua realidade. Então, essa é uma rota que pode ser usada. E para finalizarmos aqui o nosso capítulo 3, né, eu trouxe um quadro aqui. O que seria o manejo de resíduos orgânicos no passado e o que seria o manejo de resíduos orgânicos no futuro. Então, no passado, o resíduo era visto como um problema, uma causa. Eu tenho que me livrar disso, né? Esse é o pensamento de muitos produtores e produtoras. Eu tenho que me livrar desse negócio porque ele é ruim. Hoje, né, e já no futuro, o resíduo é entendido como um insumo consequência do teu sistema de produção. E eu devo utilizar isso, basicamente, como uma fonte de nutrientes para as culturas vegetais. No passado, eu tinha aquela visão de final de tubo, que vocês viram o que isso significa, e agora, no futuro, uma visão mais de sistema de produção, entendendo que o resíduo é uma consequência do sistema de produção que deve ser manejado. Eu não posso jogar no rio, eu jogo no solo, e o solo como uma lata de lixo. Isso é uma visão do passado. Ah, não, eu faço o aproveitamento do resíduo com fertilizante, mas eu coloco isso no solo sem considerar os preceitos técnicos. Então, você entende o solo como uma lata de lixo. Isso é uma visão de passado. Uma visão de futuro é o solo como recurso natural capaz de receber o aporte de matéria orgânica que consta nesse resíduo. No passado, a disposição no solo sem considerar as exigências legais e os padrões técnicos, e no futuro, disposição no solo de acordo com a legislação e com as técnicas agronômicas. E para terminar, no passado, as tecnologias utilizadas sem ou com baixo conhecimento técnico e não considerando as características da propriedade. E o futuro? Só se usa a tecnologia que se conhece e que atenda ao perfil da propriedade, considerando aspectos econômicos, produtivos, ambientais e culturais. Então, nós temos que ter essa visão de futuro, né, do manejo de resíduos na atividade leiteira. Para quê? Para darmos segurança ambiental, para o produtor e a produtora poderem se adequar às exigências legais e para a sociedade reconhecer a atividade como uma atividade que respeita
no meio ambiente, tá certo? Então, terminamos aqui o capítulo 3, nosso primeiro módulo do curso, e eu encontro vocês no módulo 2. Até lá!